Bom dia, meu povo. Hoje, porque na real eu gravei o vídeo das deusas ontem, eu esperava numa tacada só gravar os dois, mas os compromissos me chamaram e aí eu não pude terminar essa tarefa ontem. Hoje estou aqui gravando e entregando no mesmo dia o tarô da semana, que conversa profundamente com o jogo do mês, como a gente falou no jogo das deusas do mês. O vídeo já está disponível, vocês podem assistir ao que vocês quiserem. Primeiro, tanto faz, tá? O importante é vocês iniciarem os dois vídeos com a consciência de que eles dialogam entre si. Então um pode enriquecer profundamente o outro. A gente está numa semana bem decisiva para os acontecimentos do mês, tá? Vamos lá. Onde é que esses jogos, o mensal e o semanal, se encontram? Exatamente no fim da semana. O arcano da força. Eu tô começando aqui direto, né, sem música, porque na real eu não sei ainda que música escolher. Mas eu consegui entender, e eu vou tendo insights durante o jogo também, tá? Porque ler aqui pra vocês é como se eu tivesse... É a hora que eu tô entregando a interpretação. Então, antes disso, tudo é interpretação na minha cabeça, na minha observação da realidade, do que as pessoas me trazem, do que eu vejo acontecer na minha vida, das notícias. Mas, enfim, essa leitura da semana, ela vai amadurecendo, ela vai se refinando, assim como a leitura do mês, qualquer leitura do ano, ela vai amadurecendo. Eu quero até aproveitar para dizer uma coisa para vocês. Se vocês estão ainda aprendendo a manusear as cartas, ficam naquele processo de eu quero, essa resposta não me satisfez, eu quero tirar outra sequência, você acaba desacreditando da tua própria relação com o oráculo. Você tem que se dar um tempo de entendê-lo. O oráculo envolve um tempo meditativo. Quando eu jogo para uma pessoa e apresento a interpretação para ela, tem um tempo ainda dessas simbologias conversarem com ela. Muitas vezes acontecem insights, né? Elas têm grandes fichas caindo, ou então elas têm sonhos. Nem tudo é só o acontecimento, a manifestação concreta do jogo. Tem um tempo do entendimento. Então é muito importante você jogar e ficar meditando em cima do jogo que você tirou, se você não tiver entendido. Em vez de imediatamente tirar um outro jogo. Acho que você pode até tirar uma legenda para si, mas não desautorizando o jogo que você acabou de tirar. Tá? A gente está aqui cercado de barulhos de obras, né? Como é que a gente está sendo contemplada do ponto de vista da sonoplastia na gravação desta semana? Obra. Obra. Semana passada foi buzina, semana retrasada foi muita buzina, então agora temos um som diferente aí, curtindo, né? Eu tô aqui na real, relaxando, para organizar as ideias, porque não temos musiquinha hoje. Mas eu prometo que vou colocar músicas pertinentes nos stories, tá? A gente começa essa leitura com o arcano da força. E o que é preciso entender, diante do arcano da força, é que ele é um momento em que a gente alcança o objetivo. Ele tem um objetivo, tá? Todas as cenas do tarô, elas têm um início, meio e fim, mas a gente só lida com a fotografia de um instante. E aí todo o trabalho do tarô é você imaginar a totalidade daquela cena, como é que ela começou, o que aconteceu depois da cena, da fotografia com que a gente lida no tarô. Existem decks que falam sobre esse antes e depois, né, da cena com que a gente costuma lidar dentro da imagem clássica dos arcanos.
Mas, enfim, esse exercício de imaginar como é que aquele personagem chegou àquela situação ali, em que a fotografia aconteceu. Isso é muito importante no aprendizado do tarô. Então, como é que a gente tem a representação do arcano da força na maioria dos decks do mundo? Uma mulher segurando a boca de um leão. Como é que ela chegou a essa tranquilidade? Como é que ela chegou a esse encontro harmonioso com o animal? Tem toda uma história, tem todo um processo ali. É um animal selvagem, um dos maiores predadores do planeta. Como é que ela está tendo uma relação pacífica com esse leão? Muitas vezes é um tigre, né? Em decks mais variados, a gente vai ver outras representações de animais selvagens, ou representações da condição selvagem do ser humano. Mas, de qualquer maneira, existe um encontro entre o humano e nós, no sentido mais desenvolvido racionalmente, né? Um encontro entre essa nossa dimensão e a dimensão animal, aquela que está mais próxima dos instintos, do funcionamento do corpo, da integração ao ecossistema. É preciso sempre olhar para a relação com o animal dentro de nós, de maneira que a gente atinja aquela imagem pacífica da carta, onde a troca entre o humano, no sentido intelectualmente desenvolvido da coisa, né, e o animal, no sentido mais próximo do instinto, da natureza, no estado bruto, esse diálogo, ele tem um lugar onde ele deve chegar. A gente vai chegar lá, mas é preciso olhar para o bicho interior para entender em que momento da relação com esse animal a gente se encontra. Porque o objetivo é que a gente compreenda a força animal e que ela nos auxilie, e não que ela fique dando defeito dentro da gente. Sempre que o arcano da força sai, a gente tem reflexões propostas pelo jogo a respeito de forças e fragilidades. Poder de se mover, poder de agir, poder de levar sua vida para um outro momento, o bom funcionamento do seu corpo, do seu aparelho animal, uma relação saudável com os seus instintos, com tudo que você sente, uma compreensão do bicho em você. Essa compreensão, ela não tem que ficar brigando com a razão em você. Ela não tem que ficar brigando com a condição humana. E ela tem que chegar a um momento harmonioso no diálogo com o humano. A força animal tem que emprestar ao humano em nós para a gente poder fazer certos movimentos na vida. Ela não tem que ficar nos contrariando, nos sabotando. E a gente também não tem que sufocar o animal interior. A gente precisa chegar a um momento de diálogo com ele. Quando a minha mestra fez a viagem, a jornada, onde ela escreveu o livro iniciático de tarô que circula entre os aprendizes e os discípulos dela, ela fez essa viagem era um caminho de peregrinação. E quando ela vivenciou o arcano da força, que ela tirava um arcano por dia para viver na ordem, né? Ela viveu toda a jornada do tarô, ela fez isso muitas vezes na vida. Mas essa foi a vez em que ela acabou escrevendo o livro, que na verdade é um diário de bordo, né? Um livro de viagem dela, onde ela relata tudo que ela vivenciou de cada um desses arcanos. E quando ela vive o arcano da força, ela machucou o pé,
ela tá com uma bolha enorme no pé e ela não tá aguentando ir de uma cidade para outra. Ela e a companheira de viagem dela dormiram em uma cidade e tinham que chegar a uma outra pousada. Elas tinham um tempo para fazer isso, porque já tinham se comprometido com aquela pousada. E ela chega numa caminhada heróica, dramática, com o pé super machucado, nesse novo lugar onde elas vão ficar hospedadas, nessa nova cidade. No Arcano da Força, a gente encontra, é desejável que a gente se encontre com a força dentro de si. Às vezes isso acontece por meio da exposição das nossas fragilidades. O bicho em nós esfrega na nossa cara algumas limitações. Então você é convidada a lidar com a sua relação com o seu corpo, com a sua alimentação, com a sua saúde mental, como é que a sua força, né, é bem administrada, é bem nutrida, para ela ser uma fonte de realização para você, de abastecimento. E aí, o que acontece no jogo desta semana é que ele é um desdobramento do jogo da semana passada. Não que isso não aconteça sempre. Todo jogo é um desdobramento, né, do que a gente veio trabalhando até aqui. Mas às vezes acontece, por exemplo, do jogo desta semana dialogar com o jogo que aconteceu há não sei quanto tempo. E às vezes acontece do jogo dialogar com o que aconteceu na semana anterior. E é isso que está acontecendo aqui, principalmente. Em primeiro lugar, um jogo que tem 4 arcanos maiores. Nós estamos diante de um jogo grande, de grandes acontecimentos, tá? Pode ser que a gente veja isso se refletindo em imagens importantes, grandiosas, né, históricas. Pode ser que a gente veja isso então nas notícias, porque quando estamos falando de arcanos maiores e de cartas da corte, nós estamos falando de coisas que têm um interesse, envolvem o interesse da coletividade, acontecimentos grandes, imagens universais. A gente só tem um arcano menor. E esse único arcano menor que saiu é o principal arcano menor da semana passada. O 8 de Copas, no porquê do jogo. A razão pela qual esse jogo está acontecendo é o fato de que a gente desceu ao submundo, desceu ao inconsciente, foi buscar entender coisas mais profundas a nosso respeito, né? Viveu reflexões a respeito de estar sempre descendo aos mesmos infernos, de ter que estancar certos sofrimentos, de ter que encontrar uma fortaleza, uma sabedoria dentro de si para parar de ficar descendo ao inferno de bobeira. A psique em nós foi descer ao mundo das sombras para encontrar a sacerdotisa, a sabedoria máxima das sombras, aquela que sabe entrar e sair dos labirintos dentro de nós. E ela foi para lá amando de Afrodite, a deusa do amor. Você não quer o amor do meu filho? Vou te dar uma série de tarefas. A última tarefa era essa. Vá lá no inferno, vá lá no mundo dos mortos para mim. Pede um pouco da beleza da rainha do mundo dos mortos e volta aqui. É tipo um foda-se. Afrodite mandou ela se fuder. A garota foi, ela tinha que cumprir essa última tarefa. Só que essa descida ao submundo, ao mundo dos mortos, ao inconsciente, ao sombrio, às profundezas dela mesma, onde moram todos os seus fantasmas, seus medos, ela desceu lá sabendo que a descida ao mundo dos mortos implica numa morte, uma transformação. Ela sabia que ela desceu e que não é assim que se volta do mundo dos mortos. Não é bagunça. Quem desce tem grande chance de não voltar.
Mas a Psique é um dos personagens gregos que voltam do mundo dos mortos, que experimentam a ressurreição. Ela é o porquê da semana. E eu acho que, na verdade, a gente está saindo desse encontro com as nossas sombras na semana atual. A gente está adquirindo a força para realizar o movimento de subida. No porquê do jogo, a gente tem um personagem, aliás, desculpa, no não do jogo, a gente tem um personagem que apareceu na semana do segundo turno, na mesma posição de não em que se encontra agora. É uma repetição. Vamos lembrar do que o arcano do mago, no não da semana do segundo turno, estava falando pra gente. Em primeiro lugar, no sentido coletivo, ele estava colocando limite nas fake news. A indústria de mentiras, o ilusionismo, a malandragem, a capacidade de vencer mentindo, que é algo bem sombrio do mago, não prosperaria, não conseguiria atrapalhar esse renascimento democrático que a gente está tentando viver. Mas, ao mesmo tempo, o mago, esse grande embusteiro do tarô, né, o cara que ganha dinheiro na feira como mágico, faz truques para sobreviver. Então ninguém sabe se ele é mágico mesmo, se ele está produzindo mesmo um fenômeno místico, espiritual, ou se ele só está zoando, tirando dinheiro dos bobos. Então é muito no limite esse entendimento. Peraí, tá? É muito no limite esse entendimento do que é ilusionismo no mago, o que é realmente um poder de conexão com o invisível. O mago é um cara que está geralmente representado diante de uma banquinha de trabalho, onde ele está produzindo seus milagres, onde ele está fazendo mágica para o outro ver e dar dinheiro para ele sobreviver. Ele está vendendo a mágica que ele faz. Ele está produzindo milagre porque naquele momento ele comunica o terreno e o divino. E, enfim, ele, vivido negativamente, pode trazer também reflexões sobre síndrome de impostor. É um jogo que reafirma que a gente precisa olhar para si de maneira generosa, não como impostoras, impostores, que a gente precisa valorizar mais o que a gente faz, porque o mundo também precisa disso. Então o mago aparece falando em muitas camadas. Mais uma camada pela qual ele pode falar. Se ele é o cara que produz o milagre, é o cara que inventa uma narrativa, aposta nela e vai, e ele está no não, ele está em uma posição desconfortável, desprivilegiada, isso pode representar uma desconexão com o nosso lado capaz de inventar mundos, inventar caminhos. Então o jogo da semana passada mandou a gente estancar sofrimento, falou que havia elementos de ganhos, de criatividade, de iniciativa, né, aprisionados no não, bloqueados no não. O jogo disse que a gente tem direito às nossas linhas de chegada no arcano do mundo. E o jogo disse que a gente estava descendo ao sombrio para fazer essas reflexões, no topo, no 8 de copas. Isso semana passada. Agora o 8 de copas traz um passo seguinte dessa reflexão. É a força para subir. É a força para subir e a gente, até para trazer o mago de uma maneira saudável, né? O mago como o criador de realidade em nós, para a gente fazer o nosso milagre. Até para isso a gente precisa consultar
encontrar uma autoridade que mora nas sombras e que está acima do mago dentro da jornada do tarô, que é a sacerdotisa. A sacerdotisa era um personagem implícito no jogo da semana passada, porque ela é a rainha das sombras. Então foi ela que a Perséfone, que desceu ao submundo, foi encontrar. A Psique, que foi ao submundo, foi encontrar. Ela foi encontrar a Perséfone, a rainha do mundo das sombras, que dentro do tarô mitológico é a sacerdotisa. E agora a sacerdotisa sai aqui. Ela é a última carta desse jogo, mas antes dela tem outra. A Roda da Fortuna. A Roda da Fortuna é a carta das grandes guinadas. Não deixa te convencerem de que a Roda da Fortuna é uma carta ruim, nociva. Ela realiza guinadas espetaculares e tem uma incidência sobre nós que é predominantemente boa, fértil. Ela diz que as coisas precisam mudar, os ciclos têm que virar. Não dá pra gente ficar do mesmo jeito para sempre. O que é a Roda da Fortuna? Ela pode ser representada como uma roca de costura, ou então como um volante, como é que é o nome? Aquele negócio de navio. Então ela possui uma natureza cíclica. Ela conversa sobre ciclicidade, sobre viradas de ciclo, viradas de tempo, guinadas espetaculares na vida. Ela promove mudança, ela é a impermanência. É o próprio movimento da vida. Você está diante de uma roda gigante da qual você não pode fugir. A gente tem que passar por ela. Ela é o arcano 10 do tarô. Ela sai no topo desse jogo. A gente está produzindo uma virada de ciclo. Essa nossa consulta descida ao inferno para enxergar qual é o BO que se passa no nosso porão, o que não está deixando a gente, num nível menos consciente, promover essa virada. Isso é o grande feito da semana, enxergar isso e realizar essa virada. A gente reencontra alguma coisa dentro da nossa força, ou compreende a força que é preciso ter para realizar uma determinada virada, o quanto de energia, o quanto de mudança na sua relação com o bicho em você, seu corpo, sua disposição, né, seu funcionamento, o respeito à sua integridade. O quanto isso é importante ser mexido agora, ser ativado agora, para que a gente possa fazer esse movimento de subida. E esse jogo diz que a gente realiza esse movimento de subida de uma maneira que essa natureza de inferno, que a gente sabe que existe dentro de nós, essa nuance de inferno, a gente não vai mais ficar descendo assim de bobeira. Nem te digo que você nunca mais vai descer esse inferno, mas te digo que você aprendeu alguma coisa muito importante, está aprendendo alguma coisa muito importante. Nessas 2 semanas, até vamos botar metade da semana que vem, você pode ter intuições da maior importância sobre como é que você faz para se levantar de determinados infernos sem voltar de bobeira a frequentá-los, porque estava banal. O jogo está falando desde a semana passada de coisas que tem que parar de doer em você. Você tem que parar de ficar sofrendo por isso, tem que virar a página, tem que ir para um outro lugar da sua vida. Não é para ficar refém disso. Então você desceu para olhar nos olhos da sabedoria que mora nesse inferno ao qual você está descendo sempre.
para que você possa voltar dele. E este é um jogo de volta. Então volta. Volta. Com tudo. Ou volta para mudar, mas volta. Entende o que você precisa entender para estancar um ciclo de sofrimentos que te impede de realizar. É você que está se aprisionando nesse ciclo de sofrimentos porque está com medo de realizar, está com medo de fazer essa ruptura com um determinado passado, uma determinada versão de você que não cabe mais, uma narrativa familiar que te formou, que te fundou, e que precisa ficar para trás. Você está com medo de ter essa autonomia. Você tem que fundar essa nuance de autonomia, sim. Porque você precisa lidar com outros conflitos, trabalhar outras coisas. Esse inferno aqui, esse tipo de inferno, ele tem que parar de ser banal. Você banalizou, você tem que adquirir a manha de sair dele, entender como é que faz para sair dele, entender agora. É agora. Então, a roda da fortuna, ela geralmente tem 3 a 4 figuras representadas que estão espalhadas em diferentes pontos dessa roda, figuras humanas. Aqui no tarô mitológico, a gente tem a figura, eu não lembro se é das graças ou se é das moiras, enfim. Elas são as senhoras do destino. Uma delas é uma jovem, uma é uma mulher em idade de mãe e a outra é uma anciã. Então elas representam a ciclicidade, o tempo, a passagem do tempo. Elas são as guardiãs do destino de todos os seres humanos e os deuses não podem interferir naquilo que elas guardam. Aí a gente tem 4 seres humaninhos espalhados em diferentes pontos da roda e eles estão representando momentos de ascensão e queda. A roda da fortuna fala de ascensão e queda. O que estava para cair, cai mesmo, porque agora é movimento de subida. O que estava ascendendo chega ao topo e assume um trono. Essa é a hora, a gente vai ver guinadas espetaculares acontecendo. É o oposto do monte bombom. O de cima desce e o de baixo sobe. Isso é a roda da fortuna. E aí ela está no topo do jogo. Estamos produzindo uma transformação, uma virada de ciclo, uma guinada. Compreendendo como é que a gente faz para realmente sair de determinados infernos. Reunindo a força para subir. Verificando quanto de força a gente precisa reunir para voltar. Porque essa mocinha que desceu ao inferno, ela teve a sua volta autorizada, ela cumpriu a missão que ela foi cumprir lá embaixo. Ela encontrou a última personagem desse jogo, que é a sacerdotisa. Essa mulher maravilhosa, a qual eu devoto o meu trabalho. No tarô mitológico, a sacerdotisa é Perséfone, a rainha do submundo, aquela que muito antes de Psique desceu ao mundo dos mortos e voltou. Então é aquela que localiza, que primeiro localiza entre os gregos esse mistério da ressurreição, que diz pra gente, você não vai morrer por isso não, tem volta. A gente está nessa vida fadado mesmo a de vez em quando descer os nossos infernos. Sempre tem um caminho de subida. Sempre dá para você voltar para si e fazer diferente. Sempre existe, mesmo lá na lama, no lodo, no fundo do poço, uma sabedoria enorme dentro de você, armazenada de tudo aquilo que você viveu. E você pode fazer uso dela para subir. Você tem algo a aprender com essa descida.
para você não voltar mais, sabe? De uma forma tão repetitiva a esse inferno. Talvez você ainda precise voltar a ele 1 ou 2 vezes, mas você está construindo uma sabedoria que vai ser o teu cajado na subida. O cajado é ótimo, né? É a igreja intergaláctica do poder da deusa. Como eu disse a vocês, a sacerdotisa, ela existe em muitas mitologias. Eu disse a vocês isso no vídeo anterior. E li para vocês um trecho do meu livro, Bom Dia Matriarcado, que é um trecho inicial do livro que fala sobre é um trecho que fala sobre a Senhora da Noite, que é a figura da sacerdotisa, e a fazedora de amanhecer, que é aquela que converte a experiência da sacerdotisa na imperatriz. É aquela que volta para a luz. A sacerdotisa é aquela que aprende a realizar movimentos de descida. Ela governa o nosso sombrio. Ela é aquela que sabe te dar o mapa do teu território inconsciente. Ela sabe o que se passa nas suas profundezas. Ela é uma sabedoria que mora dentro de você, que todo mundo tem. Ela aproxima a gente do divino, do simbólico. Ela aproxima a gente do processo de autoconhecimento, faz a gente ter grandes revelações. Ela é também a sacerdotisa que mora em mim, que mora em você. A nossa capacidade de fazer uma revolução interna a partir da compreensão do que se passa no nosso subterrâneo. Ela é capaz de te ajudar a fazer uma revolução a partir das tuas lembranças, das tuas memórias, para você não ficar mais aprisionada nelas e decretar outros caminhos para a tua vida. Ela pode vir representada em alguma entidade sua ou em alguma divindade que você reverencia. Ela é o momento em que você reverencia essa entidade. Sempre que a sacerdotisa sai, é interessante a gente se conectar com a sacerdotisa em nós. Mesmo que eu esteja falando aqui para um homem, não importa. Todas as figuras do tarô moram dentro da gente. Eu queria que você, em algum momento, fechasse os seus olhos, respirasse profundamente algumas vezes e imaginasse um cenário. Pode ser dentro de um lugar que você considere protegido, uma clareira, uma caverna. Pode ser dentro da sua casa. Imagina um cenário bom, agradável, confortável para você, seguro. Imagina que você vai encontrar, está para encontrar, essa mulher sábia dentro de você, que é a sacerdotisa dentro de você. Cria essa imagem mental, vive um encontro com ela, conversa com essa mulher, expõe suas angústias, abraça ela, observa como que ela se mostra para você. Como é que seu inconsciente desenha essa mulher para você? Quando ela chega, ou quando você chega e ela está no recinto. Ela é jovem, ela é anciã, ela é uma mulher de meia idade. Como que ela é? Olha para dentro, vive um encontro com essa sacerdotisa, visualiza isso. Visualiza a conversa entre vocês, a troca entre vocês, no momento em que vocês se falam, se abraçam.
Observa as respostas que ela te dá. Ela te promete alguma coisa, você pede alguma coisa para ela te dá algum presente, ela faz algum símbolo em você, nas suas mãos. Observa tudo que você puder observar. Depois você agradece bastante. Agradece por esse encontro, se despede dela. Lembra que você pode encontrá-la sempre. E volta para si. Sai por algum lugar dessa cena, desse cenário. Volta para si, para sua casa. Respira fundo. E abre os seus olhos. Seja bem-vinda de volta. Todos os personagens do tarô existem dentro de nós. Deixa a sacerdotisa que existe dentro de você te contar sobre a importância de você descobrir essa possibilidade de voltar sempre para si, voltar sempre dos seus infernos, mapeá-los, entender como é que você faz para não descer mais de bobeira a eles, como é que você faz para sair deles. Mas é preciso cultivar aqui na luz, quando você volta para si das sombras, cultivar aqui na luz um lugar, um espaço seu, um trono que você ocupa e que não fica voltando a esses infernos sempre. Você tem que achar o que é isso na sua vida, o que dá sentido à sua vida, o que te conecta à tua vida, a você mesmo, de tal maneira que você não precise mais ficar descendo sempre aos mesmos infernos. Você descobrirá até novos infernos, mas não esses. Que você possa se reconduzir sempre à luz. Que você encontre a sua força de subida. Nessa semana é o que eu te desejo. Que você possa fazer esse movimento para resgatar a boa criatividade do mago. O arcano da força também pode trazer aprendizados importantes com animais, sobretudo animais de estimação, sobretudo felinos. Então, muita atenção aos felinos essa semana, o que eles querem nos contar, o que a gente precisa observar, né? É isso, gente. Encontrar a sacerdotisa, saber que é ela que nos dá sempre o caminho de volta. Aquela mulher que ela não está desconfortável em você. Ela tem um trono. Ela sempre sabe voltar para si. Ninguém rouba isso dela. Toda a sabedoria, todo o conhecimento que ela armazenou de uma vida inteira e que funcionam para ela como um trono, como um lugar de máxima autonomia, de autoridade sobre si mesma, sobre sua vida, sobre os processos da sua vida, aquela que é autora do seu próprio destino, aquela que desinventa as opressões, é ela. Ela é essa fortaleza dentro da gente. É ela que abre caminho para a Imperatriz. Que você possa encontrá-la. Ótima semana pra gente.